Graça e paz, povo de Deus, povo da fé. Eu quero iniciar hoje uma série de vídeos a respeito de um assunto muito importante dentro da teologia cristã, que é alvo das mais diversas especulações, né? Que é a doutrina da escatologia. O que seria a escatologia? A escatologia é o estudo referente à doutrina das últimas coisas. Então, quando a gente vai falar a respeito de escatologia, precisamos ter em mente algumas coisas. Por exemplo, precisamos entender que muitas das coisas que estão sendo afirmadas dentro da doutrina da escatologia não passam de especulações, né? Porém, quando a gente baseia a crença, a expectativa e a fé na palavra de Deus, passa de especulações para uma certeza. Bom, e é a respeito disso que nós vamos tratar hoje, é a respeito disso que nós vamos falar, e eu quero, juntamente com você, meditar em algumas coisas. Antes de a gente estar comentando a respeito dos últimos acontecimentos na Terra, nós precisamos tratar de assuntos que também foram mal interpretados durante algum tempo da história cristã, né? Em primeiro lugar, eu quero falar com você uma das profecias mais importantes de todos os tempos, né? E para isso, se você puder, acompanhe comigo Daniel, capítulo de número 9, versículos de número 24 ao 27, que é exatamente a respeito das 70 semanas de Daniel, né? A Bíblia fala assim, ó, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que 70 semanas, ou no original 70 setes, né, estão determinadas, ou seja, algo fechado. Quando a Bíblia fala determinada, é porque não há o espaço de interpretação paralelo. A Bíblia está falando que 70 semanas estão determinadas. E determinadas para quê? Para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. O versículo de número 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. E as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 70 ou 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Por que de nós lermos, iniciarmos o nosso estudo com esse texto? Porque esse texto, para mim, é a maior profecia registrada na Bíblia Sagrada. Primeiro porque dá um período exato de quando vai acontecer algo. Bom, e segundo lugar, porque a coisa mais aguardada, né, o evento mais aguardado de todos os tempos, com certeza, foi a manifestação do Cristo, né, a chegada do Messias. A gente sempre aprende, né, a gente entende que de todos os tempos, desde os primórdios da humanidade,
a esperança da redenção do ser humano, ela só iria ser completa ou plena com a chegada do Cristo vivo, né? O Mashiach, ou Christus, né? Que é a mesma palavra que significa ungido, né? E de todos os tempos, esse foi o evento mais aguardado, a chegada do Cristo vivo. Bom, a Bíblia fala que quando Jesus veio, ele veio para os seus, né? Quem eram os seus? É óbvio que era o povo judeu. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Agora, todos aqueles que o receberem, ele dá o direito de ser chamados filhos de Deus. Ou seja, nós entendemos que o Cristo, esse tão aguardado, veio para o povo de Israel, o povo judeu. Porém, quando o povo judeu não aceita o Cristo, ele dá uma oportunidade, o próprio Deus dá uma oportunidade para que aqueles que acreditassem ou crescem nele pudessem então ter o direito de ser chamado filho de Deus. Bom, isso tudo acontece num pacto, numa aliança. E muitas vezes fica despercebido para as pessoas que leem, mas elas gostam de interpretar a Bíblia pela cabeça de outras pessoas. A síndrome do papagaio, né? Repete aquilo que ouviu, sem examinar, sem estudar. E a gente sabe que o Eterno, ele fez aliança com muitas pessoas. Por exemplo, ele fez aliança com Noé, né? Você lembra que Deus destruiu a terra e salvou, né, através da obediência de Noé, toda a sua família. E ali o Eterno fez uma aliança, dizendo que não destruiria mais a terra inteira com água, né? E o sinal dessa aliança seria um arco no céu, que a gente chama hoje de arco-íris. Quando a gente olha para a palavra de Deus, na vida de Abraão, também foi feita uma aliança, e o sinal dessa aliança era a circuncisão, né, de todo macho ali. Quando a gente olha para Davi, um homem segundo o coração de Deus, Deus também fez uma aliança com ele, que da sua casa viria o Messias, né? Enfim, Deus fez aliança com muita gente. Agora, a maior aliança que o Eterno fez, nós vamos encontrar em Mateus, capítulo de número 26 e versículo de número 28. Quero ler junto com você aqui, Mateus 26, 28. Vamos lá? Se você tem paciência aí, nós vamos examinar a palavra de Deus, porque ela é a verdade. Não adianta tentarmos interpretar pela cabeça dos outros, pela ideia dos outros. A palavra de Deus é única, fiel e verdadeira. Vamos lá? Olha aqui que Jesus fala na última Páscoa, na Santa Ceia. Porque isso é o meu sangue. O sangue do que está escrito aí? Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados, né? Olha só, Jesus na última ceia, ele pega o cálice, levanta o cálice com o vinho, mostra para os discípulos e diz: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, né? Isso é o meu sangue. Então, ele diz assim, ó, olha só, o Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Bom, vamos para a palavra de Deus, então? O que tem a ver esse texto, pastor, com essa aliança? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos entender que foi feita uma aliança. Olha só, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Bom, primeiro, para interpretarmos essa profecia, precisamos entender a linguagem profética. Na linguagem profética, e você pode entendê-la, porque a palavra de Deus ela nos dá essa autoridade, Levíticos 25:8, que ele fala a respeito de como se interpretar uma linguagem profética
que diz que um dia é como um ano na linguagem profética, né? E quando a gente vai buscar na história a data de quando saiu a ordem para reedificar Jerusalém, nós vamos se deparar com o ano 457 a.C., né? É o sétimo ano do reinado de Artaxerxes. Você vai encontrar ali em Esdras, capítulo 7, versículos 7 e 8. Ou seja, 490 anos depois, né, seria ungido o Messias, né, como a palavra de Deus diz. Depois de 70 semanas, ou 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. E olha só, a fim de cessar a transgressão, o fim dos pecados e para ungir o Santíssimo. Bom, se cada dia representa um ano e 70 semanas representam então a soma total, o produto de 490 anos. 490 anos depois da ordem dada por Artaxerxes I, né, no ano 457, nós vamos se deparar com o ano 33 da era cristã, né, aproximadamente. Bom, se 70 semanas estão determinadas, aí, queridos irmãos, nós vamos entender que não cabe, não há espaço para outro tipo de interpretação, né? 70 semanas estão determinadas e foi determinada sobre o quê? Sobre o teu povo, que era o povo de Daniel. Brasileiro? Não. A igreja? Não, a igreja não existia. Então, o povo que Deus está falando, teu povo, para Daniel, é óbvio que era o povo judeu, né? Sobre a tua santa cidade. Qual é a santa cidade que é considerada a cidade santa? Jerusalém, né? Isso é óbvio, né? Se você ler os capítulos anteriores de Daniel, fica muito claro, né? Então, quando Deus diz que estão determinadas sobre Jerusalém e sobre os judeus, quer dizer, esses acontecimentos iriam estar determinados nessas 70 semanas. Nessas 70 semanas. Olha só. Depois das 62 semanas será cortado o Messias, né? Olha só. Vamos lá, reedificarão. Depois de 62 semanas será cortado o Messias, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o fim será como uma inundação, até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Ele firmará aliança com muitos. Bom, qual é o problema aqui? O problema aqui dessa profecia é que é a má interpretação. Haja visto que essa profecia se refere ao Messias, né? 70 semanas estão determinadas, ou seja, anos proféticos, 490 anos proféticos estão determinados para o surgimento do Messias. Então essa profecia, ela fala sobre o Messias, o príncipe, o Christus, né? E quando a Bíblia vem falar sobre um outro personagem dentro dessa profecia, ela deixa muito claro. Ela diz assim, ó, olha só, o povo do príncipe, na verdade ele não se refere nem ao príncipe, ele se refere ao povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Então, essa profecia, ela é exclusiva para o Messias, e nós sabemos quem é o Messias. É o nosso bendito Salvador Jesus Cristo. Quando a palavra de Deus vem falar assim, ó, no versículo de número 27, e ele firmará a aliança, não está se referindo, como muitos pensam, ao anticristo ou qualquer outro personagem. Haja visto
que a profecia ela é específica ao Cristo que é de vir. E quando fala sobre o povo, sobre a destruição da cidade, a Bíblia deixa muito específico que é o povo do príncipe que é de vir. Haja visto que esse povo do príncipe que é de vir, que aconteceu esse fato depois das 70 semanas, exatamente, né, aconteceu depois da morte de Jesus Cristo, quando lá pelo ano 67 houve o cerco na cidade de Jerusalém e a histórica destruição de Jerusalém e do seu santuário no ano 70, né? E interessante que a Bíblia fala do povo do príncipe. Bom, para quem não sabe da história, deixa eu ler o versículo de novo para você memorizar, para você entender claramente. Olha só. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Olha só. Daí fala que no versículo 27, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Eu não sei se você sabe de história, conhece um pouco, mas a insígnia dos legionários romanos, né, dos exércitos de Roma, era uma águia com as asas abertas. Interessante que a primeira coisa que foi feito quando os exércitos de Roma cercaram Jerusalém foram levantar as suas bandeiras com as asas da águia romana, cercando Jerusalém. E por que era um povo do príncipe que há de vir? Sabe por quê? Porque o general que fez o cerco, na verdade, ele não era apenas o general, ele era também filho do imperador, né? Ele era filho do imperador. E olha só, ele foi o príncipe que destruiu o santuário, foi o general Tito. Ele era príncipe e futuro imperador de Roma. Então, a verdade é que quando o povo do príncipe que veio, né, ou seja, os exércitos romanos na liderança de Tito, general, que era príncipe, que seria o futuro imperador, cercou Jerusalém, você pode observar que a palavra de Deus se cumpre na íntegra, né? Não precisa ficar voltando sempre nos mesmos assuntos, né? Mas pastor, as pessoas dizem que quem firmará aliança com muitos é o anticristo. Aonde que está escrito isso? Pois a profecia fala a respeito do Cristo, não do anticristo. Até porque o anticristo é algo que difícil de ser compreendido pelo um judeu, né? Inclusive pelo profeta Daniel. Por quê? Porque eles não tinham a concepção do anticristo, haja visto que eles estavam aguardando a chegada do Cristo, do Messias, né? Então, quando a Bíblia fala, ele firmará aliança com muitos por uma semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício, na verdade, se você ler a história, você vai compreender que o ministério do Senhor Jesus, ele teve a duração de 3 anos e meio. Por quê? A semana profética, né, como a gente já mencionou antes, a semana profética é uma semana de 7 anos. E quando ele firmará aliança com muitos na metade da semana, quanto que é a metade de 7? 3,5. E foi exatamente o tempo que aconteceu o ministério do Senhor Jesus. Com 3 anos e meio de ministério, ele foi crucificado. Só que na última Páscoa, como nós lemos, né, algumas horas antes da crucificação, ele levantou o cálice
e dizendo no versículo 28, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, da Nova Aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Bom, então eu pergunto para você, ele firmará aliança com muitos por uma semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Quem fez cessar o sacrifício? Quem que na sua morte fez o véu do templo se rasgar de alto a baixo? Quem que fez os sacrifícios até hoje pararem no templo de Jerusalém? Eu pergunto para você. Faz 2000 anos que os judeus tentam novamente reconstruir o templo, voltar com os sacrifícios. Quem é esse personagem que fez cessar o sacrifício ou oblação? Quem? O anticristo? Não, nós não estamos esperando o anticristo para isso. Foi o Cristo vivo. Porque a palavra de Deus, ela vem nos falar que agora, com a chegada do Messias, do Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é mais necessário o sangue de bode, de ovelha, a morte de aves. Não, nada disso. Porque agora nós temos o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, esse personagem que faz cessar o sacrifício, na verdade está se referindo à profecia toda na pessoa bendita do Senhor Jesus, o Cristo vivo. Amém, queridos? Então, quando a gente começa a entender que a profecia de 70 semanas de Daniel estão determinadas, nós não estamos na metade da última semana, porque isso seria forçar o texto a dizer uma coisa que não está dizendo, né? Quando os dispensacionalistas, né, e tentam reinterpretar esse texto, eles precisam forçar, dizendo que 69 semanas e meia estão determinadas, mas nós estamos na metade da última semana faz 2000 anos. Isso não tem cabimento, isso não tem nenhum respaldo para nós interpretarmos essa profecia dessa forma, né? Inclusive, olha só o que a Bíblia fala. Vamos lá? Mas pastor, o cerco de Jerusalém, isso tudo na verdade vai acontecer com a perseguição do anticristo contra Israel. Vamos lá, então, a Bíblia ela precisa se interpretar, né? Vamos lá, qual os textos que geralmente é mencionado? Os textos geralmente são Mateus 24, versículo 15. Eu quero ler com você, ó. O sermão continua. Olha só, a grande tribulação. Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo quem lê, que entenda. Do que Jesus está falando? Ele está falando exatamente sobre a abominação de que falou o profeta Daniel. E nós estamos lendo sobre esse texto. Olha só, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes, e os que estiverem no telhado não desça para tirar coisa alguma da sua casa. Quem estiver no campo não volte para buscar as suas vestes. Ai das grávidas que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, né? Esse mesmo texto você também vai conseguir ler no capítulo 13 de Marcos. Inclusive eu quero fazer questão de ler com você versículos, olha só, Marcos 13, do versículo 14 até o 16. Ora, quando vos virdes a abominação da desolação que foi predito, estar onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia não fujam para os montes, os que estiverem no telhado não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma da sua casa, e o que estiver no campo, que não volte atrás para tomar sua veste. Isso aqui significa o quê? Não, alguém poderia dizer isso que está se referindo à grande tribulação dos últimos dias, né? Que ainda não aconteceram. Então vamos ver o que a Bíblia fala em Lucas, no capítulo 21. Vamos lá? Lucas capítulo 21, versículo de número 20 até o 24. Vamos lá? Olha só.
O sermão profético continua, a grande tribulação. É interessante que Lucas era um historiador, e Lucas ele fazia questão de registrar os acontecimentos, e principalmente, quando possível, em ordem cronológica, para que ficasse muito claro, né? Olha só, mas quando vier de Jerusalém cercada de exércitos, olha só como Lucas ele já dá uma interpretação muito mais aguçada. Sabei então que é chegada a sua o quê? Desolação. E os que estiverem na Judeia que fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade que saiam, e os que estiverem nos campos que não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas que criarem naqueles dias, porque haverá grande tribulação na terra e ira sobre este povo. Que povo é este? É óbvio que era o povo judeu, né? É óbvio, porque estão determinadas sobre o povo judeu, sobre a cidade de Jerusalém. Ó, versículo 24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levadas cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que se cumpra até que o tempo dos gentios se completem. Até que o tempo dos gentios se completem. Bom, o tempo dos gentios se completem, ou seja, não chegou o tempo dos gentios ainda? Os gentios não foram salvos ainda pelo evangelho? Hã? É óbvio que esse texto está falando sobre o cerco de Jerusalém. E é óbvio que a palavra de Deus está se referindo à desolação que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, né? Se cumpriu as 70 semanas e depois disso veio o assolador. Isso é óbvio, né? É muito óbvio. Olha só. A Bíblia Sagrada vem nos falar sobre o tempo dos gentios, né? Inclusive Paulo fala. Romanos capítulo 11 e versículo 25. Eu quero ler com você. Romanos capítulo 11 e o versículo 25. Que tempo é esse tempo dos gentios se completem que a palavra está falando? Romanos 11, 25. Olha só. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, né? Ou se complete. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as iniquidades. Esse será o meu concerto com eles quando eu tirar os seus pecados. Você está entendendo? Então, o tempo dos gentios, nós estamos vivendo, né? A Bíblia fala que ele veio para os seus não receberam. Mas todo aquele que o receber, Deus dá o direito de ser chamado filho de Deus. E isso através de uma aliança. Lembra que falou? O profeta Daniel diz que ele firmará aliança com muitos. Quando Jesus está prestes a ser crucificado, a última ceia dele com os discípulos, com a igreja, foi pegar o copo de vinho, levantar, dizer: esse é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou da Nova Aliança, derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então ele firmará aliança com muitos. Quem é ele? É Jesus, através do sangue dele derramado na cruz do Calvário. Agora nós entramos no tempo dos gentios, do tempo dos gentios. Então, quando Jerusalém foi cercada, e como o próprio Lucas fala, pisoteada, até que o tempo dos gentios se completem, ou seja, faz 2000 anos que não tem templo, que não tem sacrifício, que não tem holocausto. Sabe por quê? Porque o holocausto, o sacrifício, é Jesus Cristo. Se voltar a ter sacrifício, não vai fazer o menor sentido. Porque se Deus aceita novamente o sacrifício de bodes, de ovelhas, de animais, a Bíblia se contradiz, porque estamos tirando
desvinculando o poder sacrificial, libertador, salvífico do sangue do Senhor Jesus para colocar novamente sobre sangue de animais. E isso não vai acontecer. Isso não vai. Tá? Então as pessoas que estão esperando o terceiro templo ser edificado, o terceiro templo para voltar os sacrifícios para o anticristo, então fará cessar. Não, meu irmão, não. A Bíblia fala que 70 semanas estão determinadas, então ele fará cessar o sacrifício. Quem é? Foi Jesus. Faz 2000 anos que isso aconteceu. E eu te pergunto, quando é que o templo foi restaurado? Quando que voltou a ter sacrifício? Faz 2000 anos que não tem, porque ele fez cessar o sacrifício. Tá bom? Então, a primeira aula, o primeiro vídeo que nós precisamos deixar definido é isso, que as 70 semanas de Daniel, elas foram determinadas, né? Estão determinadas sobre o teu povo, ou seja, foi determinada sobre o Israel. Já cessou essa profecia, Jerusalém já foi cercada, já foi pisoteada, entrou o tempo dos gentios somos nós, tá? Então, vamos ver o que a Bíblia fala mais aqui para a gente não deixar nada para trás. Ele fará cessar o sacrifício, Jesus fez cessar o sacrifício, né? Não tem mais a necessidade de sacrifício, tá bom? E então nós vamos poder começar a interpretar a Bíblia pela própria Bíblia e não argumentos e tentativas de mesclar pensamento das pessoas, tá bom? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.